Olá, queridos alunos do sexto ano. Estamos de volta hoje para a nossa 10ª aula, né? E vamos tratar então de reestruturação de texto. Lembra aqueles textos que a professora pediu lá na primeira aula para vocês? E que vocês foram mandando e que a professora até pensou em dizer o nome de vocês, né? Infelizmente não vai dar, ou felizmente. Por quê? Porque vieram tantos textos tão lindos, que a professora não vai poder nem dizer o nome, nem dizer de onde é a cidade que vocês moram, de onde vocês mandaram o texto. Mas nós temos um material incrível aí. Lembrando vocês que nós estamos pela TV aberta, estamos pelo aplicativo e estamos também pela internet. Vamos lá? Vamos para a nossa 10ª aula, então? O nosso tema, ser e conviver. Não podemos esquecer dele nem um minuto durante toda essa unidade. Por quê? Lembra que nós já falamos? Somos o quê? Somos isso que vocês estão vendo aqui? Ou somos o que somos aparece por meio das nossas atitudes, dos nossos comportamentos? Dependendo de como somos, assim é que nós convivemos, bem ou mal com as pessoas. E nessa quarentena, nós estamos podendo mostrar quem somos convivendo com as pessoas que nós mais amamos. Como é que nós estamos procedendo nesse tempo todo em casa? Nosso conteúdo, reestruturação de texto, nossos objetivos. Então, se você olhar os slides, você vai entender aqui por que nós estamos fazendo essa aula. E agora, falando bem sério. Reestruturação de texto é coisa tão séria que nós podemos aprender um montão ou podemos fazer com que o nosso colega, que nós vamos falar do texto dele aqui, fique muito triste, muito chateado. Nós não podemos. Por que falar bem sério? Porque o texto do nosso colega servirá para quê? Então, esta aula que nós vamos fazer hoje, ela vai ser uma aula um pouco diferente. Ela não vai ser uma aula com muitos exercícios. Vai ser uma aula de conscientização, de sensibilização. Nós vamos trabalhar com o texto do nosso colega. E vamos fazer o que com o texto do nosso colega? O texto do nosso colega servirá para aprendermos mais com ele, pois refletiremos sobre, por exemplo, o título do texto do nosso colega. É um bom título? Os textos todo texto que eu vou fazer, os alunos perguntam, professora, tem que ter título? O título é importante? Sim, muito importante. 2, desenvolvermos a habilidade de revisar um texto. Qualquer profissional, fala lá com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com o seu tio, com a sua avó, com o seu avô, qualquer pessoa da sua família, ele faz um trabalho, qualquer, dentro da profissão dele, e entrega? Não. Ele vai revisar o seu trabalho. Todo o trabalho é revisado. E nós, a nossa profissão é o quê? Estudantes. Nós somos estudantes. Nós temos que revisar o nosso trabalho. Revisar para entregar logo para a professora? Tá, professora, ufa, me livrei? Não. 3, compreendermos que não há texto de primeira versão que fique excelente. Por quê, professora? Porque nós temos um processo mental. Quando eu vou produzir um texto, eu tenho, as ideias vêm à minha cabeça e eu tenho que anotar rápido. Anotar. Só que a minha cabeça, ela pensa mais rápido do que a minha mão é capaz de anotar. O que acontece aí? De repente, eu esqueço de colocar uma palavrinha. E essa palavrinha compromete o meu trabalho. Vocês já pensaram? Se você está lá dizendo, nessa pandemia do coronavírus, nós temos que higienizar as nossas mãos o tempo todo. Aí você se distrai por qualquer coisa, alguém te chama e você coloca no lugar nós não
temos. Você viu o resultado do seu trabalho? Foi totalmente ao contrário por causa de uma palavrinha, do não, que a sua mão escreveu e o seu cérebro não estava ligado naquilo. Você vê como é que é o processo de aprendizagem? Que coisa linda que é e como a gente tem que estar atento? Muito bem. Então, essa primeira versão, nós vamos precisar revisar. Lá, lembra que nós falamos aqui que nós temos que revisar? Sim. Fizemos a primeira versão, colocamos o nosso fluxo mental no papel, ponto. Agora eu vou olhar meu texto. Portanto, ai, professora, eu fiz o meu texto, mas não ficou bom, repeti muita palavra. Normal, isso é normal. Qualquer pessoa que vai produzir um texto repete um monte de palavras, a mesma palavra. Ah, professora, mas então isso é um problema, isso é um processo de aprendizagem. Na revisão, você vai trocar. Ah, eu coloquei 3 vezes escola no meu texto, professora. Não pode, né? Não. Num você pode colocar escola, mas escreveu lá. Agora eu vou revisar. Num escola, no outro estabelecimento, no outro instituição de ensino. Vocês viram como é que é o processo da reestruturação? 4. Entendermos que quando nós vamos produzir um texto, não pode haver conversa, bagunça e empréstimo de material. Pensa bem, você está se concentrando aqui para fazer o seu texto. Bom, agora eu vou pensar meu personagem, vou pensar no espaço, vou pensar se o meu narrador é de primeira ou terceira pessoa. Está pensando e o colega puxa você. Me empresta o apontador, me empresta a borracha. O que aconteceu com o seu processo de pensamento? Foi embora. Percebe? Ai, professora, mas eu não estou conseguindo, as ideias não vêm. Se você conta isso em voz alta, o seu colega que também está com um pouquinho de dificuldade fala, ah, é verdade. Eu também não estou conseguindo, se ele não está conseguindo, eu também não vou conseguir, não adianta a gente tentar, vamos abandonar. Percebe? Tem que se preparar. Vou produzir? Vou. Então, agora é hora do meu silêncio, da minha introspecção, do meu conhecimento de mundo. E é isso que eu vou colocar no papel. Compreendermos que escrever não é tarefa fácil. Pelo contrário, é trabalho difícil para todos nós. Precisamos insistir para melhor escrever. Ai, professora, você sabe escrever, para você é fácil. Não é fácil para mim. Não é fácil para você. Não é fácil para o escritor. Para ninguém. É um trabalho difícil. É um trabalho que exige reflexão, é um trabalho que exige conhecimento, é um trabalho que exige vocabulário, é um trabalho que exige leitura de mundo. Professora, o que é leitura de mundo? Simples. A sua mãe, hoje, na hora que vocês terminaram de almoçar, você viu como é que estava o semblante da sua mãe ou do seu pai? Se ele estava feliz, se ele estava triste? Isso é leitura de mundo. Se estava feliz, provavelmente teve alguma coisa lá atrás que deixou feliz. Se estava triste, alguma coisa aconteceu. Leitura de mundo é você olhar as coisas à sua volta e interpretar. Ok? Compreendermos que não é um trabalho solitário. Ah, professora, mas você falou ali atrás que não podia ter bagunça, não podia ter conversa. Agora você vem dizer que não é um trabalho solitário? Não. Por quê? Eu não estou aqui fazendo a reestruturação do texto com vocês. Você produziu e nós vamos melhorar agora. Legal? E entendermos que quem lê mais consegue um vocabulário maior, mais rico, e que isso proporciona ao escritor condições de ter o que dizer. Portanto, consegue escrever mais rápido e a produzir um discurso mais envolvente. Professora, é difícil isso, né? Complicado para entender. Não. Se você pega um livrinho, lê aquele livrinho, quando você for contar essa história para alguém, para sua mãe, para o seu pai, para o seu colega, você vai, aconteceu isso, tinha aquilo na história, tinha aquela outra situação. Se você não lê, você vai dizer o quê? O que você vai contar? Percebe? Quem ler mais
tem um discurso mais envolvente. Portanto, na aula de leitura, lá na sua sala de aula, a hora que o professor propuser, que a professora propuser a leitura, se entregue naquela leitura, para você conhecer, para você melhorar e para você crescer como estudante. Vamos lá? Atividade de reestruturar texto serve para. Agora você vai olhar as questões, alguns minutinhos para você responder e nós já voltamos na sequência. Eu espero e já volto com você.
Muito bem, vamos voltar agora e vamos ver o resultado. Vamos ver se você acertou. A atividade de reestruturar texto serve para melhorar o nosso vocabulário e ficar mais atento. Compreender que o erro é a tentativa de acerto. Perceber que a primeira versão pode não ficar excelente. Ou seja, todas as alternativas estão corretas. Você viu que legal? Ah, professor, eu não vou escrever porque eu vou errar. É claro que você vai errar. Só erra quem tenta fazer. Se não tentarmos, não erramos. Só que também não aprendemos. Isso é válido? Não. Atividade 2. Leia a atividade de produzir texto. O que é a atividade de produzir texto? Vou deixar mais alguns segundinhos para você, mais alguns minutinhos para você. Você vai ler, responde e já na sequência a gente volta.
E aí, respondeu? Foi difícil essa? Vamos dar uma olhadinha se você acertou? A atividade de produzir texto é tarefa muito fácil e não precisamos praticar? Não, professora, você falou que não, que nós temos que praticar. Não é muito fácil. Sim, tarefa de escrever não é fácil, não. Clarice Lispector, para vocês terem uma ideia, ela quando escrevia, ela não queria pegar o texto de novo. Ela não queria reler o texto que ela tinha produzido. Por quê? Porque ela ia ler, não gostava do que tinha escrito e tinha que reescrever. Então, para não reescrever, porque o texto de uma escritora como a Clarice, imagina, era ótimo, né? Mas ela tinha dificuldade, todos temos. É inato, ou seja, nascemos sabendo fazer. Você acha que isso é possível? Não. Não tem nada de inato. Escrever, nós aprendemos. Aprendemos como? Escrevendo, praticando. Não tem milagre, não tem, é só na escrita mesmo. Serviço só para quem quer ser escritor profissional? Não, professora, eu não quero, não quero. Eu quero ser iluminador de ambientes. Eu quero ser cinegrafista. Cinegrafista não precisa ficar escrevendo. Não, eu quero ser um mecânico de automóveis. Não precisa ler. Oi? Não precisa, todos nós precisamos escrever e escrever bem para nos comunicarmos melhor. Tarefa que precisa ser praticada constantemente, é isso mesmo. Agora nós temos uma outra situação. O texto do colega não pode servir em hipótese alguma para acharmos graça, a fim de diminuirmos a produção do nosso colega. Como vocês dizem por aí, estão tirando do colega. O texto do nosso colega não pode ser alvo de gracinha, de chacota. O texto do nosso colega não pode servir para que ele fique envergonhado de ter apresentado o texto dele. O texto do meu colega não pode servir para inibir a minha produção. Estou com medo, professor, eu não vou escrever porque você vai usar meu texto para mostrar meus erros e eu vou ficar com medo, eu não vou escrever. Não, gente, não podemos, né? Não podemos fazer com que o texto sirva para isso na nossa vida. Não. Achar que escrever é a habilidade de quem nasceu para escrever. Eu não sou capaz. Ah, professora, mas você pegou o texto de fulano, de cicrano, de beltrano e eles escrevem muito bem. Eu não sou capaz. Todos nós somos capazes. Basta que coloquemos naquela atividade o tempo que é necessário, que nos permitamos conhecer, desenvolver e praticar aquilo. Agora vamos para uma outra atividade. O que o texto do meu colega não pode? Vamos deixar alguns minutinhos para vocês e nós já retomamos então para ver se você acertou. Até
Respondeu? Eu acho que você acertou, essa estava fácil, né? Vamos lá? O que o texto do meu colega não pode? Não pode virar chacota e ser motivo de riso dos meus colegas. Não pode ser alvo de críticas negativas. Não pode servir para nada, simplesmente ser ignorado. Aqueles 300 e poucos textos que vocês me mandaram, textos lindos, eles podem ser simplesmente ignorados? Não. A professora só não respondeu ainda com um ok, com muito obrigada, lá, porque a professora ainda não teve tempo, mas agora eu vou responder. Todos eles vão dizer muito obrigado por você ter escrito. Portanto, todas as alternativas estão corretas. Elas não podem servir para isso. Questão 4. Produzir o texto é tarefa que deve ser desenvolvida de que jeito? Alguns minutinhos para você e a gente já volta, então, para dar a resposta. Olha bem, leia com calma e responda.
Respondeu? Estava fácil? Eu acho. Produzir o texto é tarefa que deve ser desenvolvida em silêncio, escolhendo as palavras e refletindo sobre elas. Ai, vou fazer correndo aí de qualquer jeito entregar para a professora. Não. Você sabe que o trabalho não vai ser bom, né? Não se sabe. Questão 5. A leitura é ótima porque nos ajuda a aprendermos a escrever melhor. Essa é uma informação. Mais um quiz para você, mais uma perguntinha para você, alguns minutinhos para você responder e já na sequência nós voltamos.
E aí, respondeu? Vamos lá ver a resposta certa? A leitura é ótima porque nos ajuda a aprendermos a escrever melhor. Essa é uma informação verdadeira, pois a leitura contribui com o processo de escrita. Claro, leia, leia, leia sempre. Vamos lá. Importante, pessoal, não esquecer, não esquecer. Escrever bem, a gente aprende. Como? Praticando a escrita. Importante, somente escrevendo, revisando, refletindo, apagando e reescrevendo, produziremos bons textos. Portanto, borracha não é um material desnecessário para a língua portuguesa. Não, borracha é minha parceira. Ela vai ficar ali porque ela vai me ajudar a corrigir aquilo que eu... Lembram? Primeiro, fluxo mental. Pá, coloca tudo no papel o que você lembrou. Depois você vem, vai colocar a figura de linguagem, vai colocar uma comparação, vai colocar uma prosopopeia. Professora, eu não lembro o que é prosopopeia. Simples. Você dá para um ser que não é humano uma característica humana. Por exemplo, você viu lá na tua casa que uma árvore cresceu tanto que abraçou, fechou, deixou o poste de energia no meio daquela árvore. Se você disser que a árvore abraçou o poste, é uma prosopopeia. Fácil, né? Nós trabalhamos sobre isso e vamos trabalhar até o último dia da nossa vida, se Deus quiser, muitos e muitos anos ainda. Muito bem. E os erros, professora? Servem para aprendermos com eles. Só erra quem tenta acertar. Quem não fez o texto não errou, professora. De todos os alunos do Paraná, eu recebi 300 e agora está por volta dos 350 textos. São muito mais alunos do 6º ano. Os outros não erraram, professora. Isso é bom? Eu sei que eles não me mandaram o texto, mas que eles resolveram. Quem não fez, por acaso, que eu acho que isso não existiu, perdeu a oportunidade de aprender. Vocês sabiam que o Thomas Edison tentou por 1.200 vezes, gente, 1.200 vezes fazer uma lâmpada elétrica? E cada vez que não dava certo, ele dizia, aprendi mais uma forma que não dá certo, vou tentar uma outra situação. E ele, então, em 1879, ele conseguiu fazer a lâmpada funcionar e depois, 20 anos depois, ele conseguiu fazer com que uma lâmpada elétrica ficasse acesa por 40 horas. E nós temos a lâmpada elétrica hoje por causa desse cara que errou e trouxe para nós. Enfim, errar faz parte do processo de aprender. Estou lendo e adorando os textos que vocês enviaram. Vejo muita criatividade, por isso sinto que vem aí uma geração de escritores mirins. Legal. Muito obrigada por ajudarem a fazer as aulas 10 e 11. Obrigada a todos os estudantes que enviaram seus textos. Parabéns pela coragem de vocês. Não precisa ser adulto para escrever. Você pode começar agora, se você quiser ser um grande escritor. Ah, professor, eu não quero ser grande escritor, eu só gosto de escrever, simplesmente. Escreva, escreva, escreva. Vai ser legal. Ser um bom escritor ou uma boa escritora é estar atento a tudo que a sua professora, que o seu professor falar e ensinar. Presta atenção no seu professor, presta atenção na sua professora. Eles são pessoas incríveis que te dão a mão para te conduzir ao conhecimento. Então, o professor está falando, esqueça tudo, presta atenção no professor, que eu garanto para você. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Um beijo em seus corações. Até a próxima aula.